Quando você sai da gestão de pessoas para a gestão do fluxo de trabalho, você para de criar cronogramas para trabalhar com roadmap. Se você hoje tem desafios para ter um roadmap orientado a resultados esperados, possivelmente o problema não é você que não sabe criar um roadmap, não é o problema de criar um roadmap. O problema está muito no foco, nesse fluxo de gestão de pessoas e não no fluxo, e não na gestão do fluxo de trabalho. Muito bom, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula da série Quero Ser PO. Aqui eu vou te mostrar como você sai do zero e se torna um PO em até 60 dias, mesmo sem conhecer tecnologia. Eu sou Marcelo Neves, especialista em desenvolvimento de Product Owners, e na nossa 15ª aula, o tema é qual é a importância em criar um roadmap do produto. Vamos entender isso, por que é importante a gente criar um roadmap do produto. Muito bom. Recentemente, saiu uma notícia na internet, assim, máquinas terão metade dos empregos até 2025. Economia verde vai puxar oportunidades. Achei legal. Máquinas terão emprego até 2025. Então são as máquinas, não são as pessoas. E trouxe ali um relatório do Fórum Econômico Mundial, algo que não é muito bom, não, mostrando o seguinte: a automação vai acabar com 85 milhões de empregos nesse período, até 2025. Se hoje a gente está aqui, 2022, a gente tem 3 anos pela frente. E aí eu queria te perguntar o seguinte: será que você está preocupada? Você está preocupado com esse cenário? Será que a gente vai até lá perder o nosso emprego? Então, por exemplo, o tipo de trabalho que você faz hoje é um trabalho que está ameaçado por máquina? Ou será que o tipo de trabalho que você faz hoje é um trabalho que envolve um esforço cognitivo tamanho que, assim, não adianta. Máquina, pelo menos não nos próximos 10, 15, 20 anos, vai substituir. Pensa direitinho. Por quê? Porque você que está iniciando nessa jornada para trabalhar com um produto, ou você que já está nessa jornada, mas que talvez tenha caído de paraquedas e, de repente, descobriu que é PO, mas que não faz o trabalho de PO que a empresa espera. Deve estar ali vendo muitas disciplinas, muitas técnicas e ferramentas. Você deve ter visto muita gente no mercado dizendo assim: olha, para fazer um bom planejamento, uma boa review, você tem que aprender a fazer um bom planejamento, um bom review para ser um bom PO. Mentira. Mentira. Quais assuntos você realmente precisa, né? Talvez você esteja pensando para ser um baita de um PO, um Product Owner casca grossa. Tem vários assuntos. E um desses assuntos é justamente a nossa aula de hoje. Esse é um dos artefatos que um PO ele precisa dominar e saber fazer. Saber criar um bom roadmap do produto. Porque, lembra, 85 milhões de empregos vão ser substituídos. É isso mesmo. Até 2025, com a automação. E aí eu te pergunto, e o teu trabalho, será que é facilmente substituído por máquina? Se sim, você já parou para pensar na oportunidade de ser um líder de produto, trabalhar com produto? Já pensou nisso? Já pensou nisso? E aí? Vamos lá, vamos então entender. O que é um roadmap? Vamos revisar esse conceito. Para mim, o roadmap ele é um grande GPS do produto. Como assim? Pensa no seguinte. O que é um GPS? O GPS ele te dá ali a direção.
Ele te dá a direção, tá? Ele te dá a direção para você poder saber para onde você tem que ir, tá? Para onde você tem que ir. Ele vai te dar essa direção. E aí, o que acontece? Você, durante o desenvolvimento do produto, você vai fazer várias entregas. Você vai evoluindo o produto. Esse grande GPS, que é o roadmap, ele é diferente do backlog. Por que ele é diferente do backlog? Porque enquanto o backlog ele está te mostrando ali histórias de usuário, as melhorias, os bugs que precisam ser corrigidos, a dívida técnica. Enquanto o backlog vai te dar detalhes do o que precisa ser construído, o GPS, ou seja, o roadmap do produto, vai mostrar para a organização como que esse produto vai ser evoluído. Portanto, o roadmap do produto é uma ferramenta de coordenação e comunicação. Como assim, Marcelo? Como que o roadmap é uma ferramenta de coordenação e de comunicação? Como assim? Explica para mim. Pensa no seguinte: grande parte do trabalho de produto, ele envolve várias pessoas, certo? Ele tem o time de engenharia, as pessoas que desenvolvem o produto, propriamente dito. A gente tem pessoas do negócio, a gente tem pessoas que apoiam o desenvolvimento desse produto e suportam o desenvolvimento desse produto, pessoas que são de tecnologia, por exemplo. Então, existem várias pessoas. E qual é um dos grandes desafios do desenvolvimento do produto? É justamente você colocar, em primeiro lugar, todas essas pessoas na mesma página. Todas elas na mesma página. Comunicar para elas, mostrar para elas onde esse produto e como ele vai evoluir. Isso é chave. Então, essa comunicação, ela precisa ser única, unificada, comum e compartilhada com todas as pessoas envolvidas ali. E o roadmap, ele se presta a esse papel. Uma ferramenta na qual a gente comunica tudo o que vai ser desenvolvido. Mas já a gente vai falar da importância disso. Já estamos falando um pouquinho. E por que coordenação? Porque as pessoas envolvidas no desenvolvimento desse produto, pensa, no desenvolvimento desse produto, elas precisam se programar. Então, vamos supor que uma grande funcionalidade precisa ser desenvolvida no mês de dezembro, e você, que trabalha, por exemplo, na segurança, no departamento, na área de segurança, você vai precisar, para aquela funcionalidade, fornecer alguns insumos para o desenvolvimento daquela funcionalidade. Por isso que eu digo, roadmap, ele não só comunica, mas ele ajuda o PO casca grossa, a coordenar, a movimentar essas pessoas para que aquele desenvolvimento do produto aconteça da maneira mais fluida, da melhor maneira possível. Então, roadmap é ferramenta de comunicação e coordenação. Sem ele, nós vamos ficar rendidos. Porque sabe o que acontece quando a gente não tem um roadmap? A gente acaba indo e focando no detalhe, que são as histórias, as melhorias. Mas as pessoas, dentro da organização, elas querem ter a visão do todo, de ponta a ponta, até para que elas possam entender como que aquele produto vai evoluir. Então, talvez você esteja nesse momento se perguntando assim, tá, mas Marcelo, já que o roadmap é um GPS, o objetivo aqui é mostrar dentro desse roadmap as histórias que vão ser desenvolvidas, os detalhes. Não é nesse momento, não é nesse artefato que a gente vai se comprometer com histórias de usuário. Até mesmo
Em certos casos, nem mesmo com funcionalidades. Então, a gente precisa entender que esse grande artefato chamado roadmap, ele vai ajudar as pessoas a focarem em entregas de valor. O roadmap, ele ajuda as pessoas a visualizarem quais foram as escolhas do time de produto e que vão impactar os resultados daquela empresa, daquele negócio. Por isso que muitas das vezes a gente nem sempre vai entrar nos detalhes, nas funcionalidades. O roadmap, ele vai ajudar a gente a focar no quê? A entregar valor para o usuário daquele produto e para a empresa, para o negócio. Por quê? Porque a gente precisa, dentro do roadmap, resistir à nossa tentação de ficar descrevendo funcionalidades, ajustes. Eu gosto muito de quando o Roman Pichler, que é um dos profissionais reconhecidos de produto no mercado, ele diz o seguinte: basicamente, quando a gente cria um roadmap do produto, a gente pode fazer esse roadmap de duas maneiras. A gente pode fazer ou fatiar ele, esse roadmap, em função de entregas. Entrega 1, vamos entregar essa e aquela funcionalidade. Entrega 2, essa e aquela funcionalidade. Entrega 3, bem, já deu para você perceber a ideia. Quando a gente vai fatiar por funcionalidade, ou seja, quando a gente descreve o nosso roadmap orientado a entregas, vários problemas podem acontecer. Como, por exemplo, quando você está facilitando uma atividade de construção do roadmap, as pessoas vão se utilizar do quê? Do seu cargo, da carteirada, ou seja, quem tem o posto ou o cargo mais alto vai ganhar a discussão, que é o tal do IPO, né? Que é o tal do IPO. Ou seja, quem tem o crachá mais pesado geralmente vai conseguir fazer valer as suas escolhas, as suas decisões. Então a gente, nesse cenário, entra justamente naquela discussão do ganha quem tem mais poder dentro da organização. Mas tem como sair desse cenário? Tem. É quando a gente começa a trabalhar em um roadmap não orientado a entregas, não orientado a funcionalidades, mas orientado na entrega de valor ou resultados que o negócio persegue. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira e de uma maneira muito simples. Simples na hora de descrever, mas que na prática requer muito trabalho. Um roadmap orientado a entregas de valor é aquele roadmap onde a gente identifica as nossas entregas não em função de desejos e quereres, mas sim em função de resultados que o negócio persegue. Eu gosto sempre de utilizar um exemplo bem simplesinho, que é o exemplo do... Imagina que você trabalha numa indústria de game e você é o líder ou uma líder de produto de um joguinho que está sendo desenvolvido. Imagina que esse jogo, você está ali criando o roadmap e a primeira grande entrega você tem como resultado que você vai perseguir conquistar uma base de, 50 mil usuários. Esse é o objetivo. E como consequência desse resultado do produto, você vai pensar nas funcionalidades. Então, percebe, o foco não é entregar a parte A do jogo, a parte B do jogo, mas sim você focar no resultado que está sendo perseguido. Então, você tira de cena, você tira da discussão, eu quero isso ou eu quero aquilo na próxima entrega. Não. O que
eu preciso entregar para bater aquele objetivo, aquele resultado de negócio. Então, a discussão, ela muda de figura, percebe? Então, o Roman Pichler, ele fala muito sobre isso, de você criar roadmaps de produto orientado a entregas de valor. Em outras palavras, resultados que o negócio vai perseguir. A gente tira de cena aquela discussão, aquela gritaria, aquela cena onde o hipo vai falar, eu quero isso porque eu posso. Isso não vai mais existir. E a gente vai para a grande discussão do o que precisamos fazer para alcançar os resultados que o negócio espera com a entrega A, com a entrega B, com a entrega C. Qual é a outra importância, outro efeito de quando a gente utiliza, de se criar um backlog? É a gente deixar claro nesse artefato de que o aprendizado ele é fundamental para o desenvolvimento de um produto. Vamos lá, vamos entender o porquê isso. Existem empresas, existem negócios que começam a desenvolver um roadmap do produto e acabam fazendo o seguinte, acabam pegando esse roadmap e criando e transformando ele num grande cronograma. Nós precisamos ter previsibilidade. Eu preciso saber quando a funcionalidade A vai acabar de ser desenvolvida. Eu preciso saber quando a funcionalidade B vai acabar de ser desenvolvida. E aí, a gente acaba matando o roadmap e acaba criando um roadmap, um cronograma. E o que a gente perde com isso? A capacidade ou a habilidade de aprender à medida em que a gente vai fazendo as entregas do produto. Por que isso? Pelo seguinte, quando a gente desenvolve um produto, a gente idealiza ali a gente converge ou traduz a nossa estratégia no quê? No roadmap. Então a gente entendeu o que é o produto, construímos a visão do produto e agora a gente vai converter ou convergir a nossa estratégia, o como a gente vai levar o produto até aquela visão através de um roadmap. A tentação é transformar esse roadmap num cronograma, dizendo exatamente quando começa e acaba o desenvolvimento de cada funcionalidade. Mas, se nós precisamos aprender com o mercado, com os usuários que estão inseridos nesse mercado, e se nós criarmos um cronograma, como é que a gente vai ter espaço para revisitar de volta aquela funcionalidade e talvez ter que refazê-la, refaturar talvez uma certa parte? Como é que isso vai ser possível? Não vai ser possível. Compreende? Então, temos que ter muito cuidado para não acabarmos abandonando o roadmap e achar que o cronograma é uma saída para isso. Transformar o roadmap em um cronograma é matar a nossa habilidade de aprender com o processo de desenvolvimento daquele produto. Porque se tem uma das coisas mais importantes quando a gente está desenvolvendo o produto, é o nosso aprendizado. Porque quando mais a gente aprende, para pensar nisso, quanto mais a gente aprende sobre quem usa o produto, menor é a tendência do esforço em desenvolver funcionalidades. Porque agora eu não vou desenvolver funcionalidades que talvez aquele usuário vai utilizar. Não. Por conhecer bem o meu usuário, eu sei agora o que ele precisa. Eu sei agora o que precisa ser feito naquele produto. E é justamente aí que o PO, o Product Owner, mostra o seu valor no dia a dia. Que é quando ele deixa claro que ele conhece muito bem quem usa o produto. Por quê? Porque durante o desenvolvimento daquele produto, ele estabeleceu muito bem um processo de descoberta,
onde ele está ali validando as suas hipóteses através de pequenos experimentos, e com isso ele vai ganhando conhecimento sobre o mercado e os usuários que estão inseridos nele. Outra importância, outro motivo que nos mostra o quão importante é criar um roadmap. Quando a gente cria um roadmap, a gente não só está dizendo o que vai ser feito, mas a gente está comunicando para as pessoas e coordenando o trabalho das pessoas e mostrando para elas o que é mais prioritário e o que é menos prioritário. Então, a tendência é que a gente, no início do desenvolvimento, desenvolva aqueles itens, aqueles componentes do nosso produto que são fundamentais, que são mais importantes. E é justamente aqui que a gente comunica para a organização o que é mais importante, aquilo que é mais prioritário. E aí a gente ganha o buy-in das pessoas, ou o comprometimento delas. Então, antes até mesmo da gente criar o nosso roadmap, a gente, como PO, como líder de produto, vai conduzir uma série de investigações, de validação de hipóteses, para poder identificar aquilo que realmente é prioritário ou não. Talvez você até pergunte assim, mas Marcelo, roadmap é uma coisa que a gente guarda ali dentro da gaveta e não mostra para ninguém? É isso? É uma baita ferramenta que a gente... Não, pelo contrário. O roadmap, por ser essa ferramenta de coordenação e comunicação, é muito importante que todas as pessoas que participam do desenvolvimento desse produto conheçam esse roadmap, tenham acesso a esse roadmap. Já parou para pensar no valor de um desenvolvedor que está desenvolvendo um conjunto de funcionalidades, saber que ele, daqui a um mês, vai estar trabalhando num outro conjunto de funcionalidades e que ele já pode organizar ali o produto, o código, para o que virá em seguida? Por isso que é importante, por isso a importância de compartilhar esse roadmap. Mas, Marcelo, será que vale a pena compartilhar esse roadmap até mesmo com o usuário? O usuário não faz muito sentido, né? Por que não? Já parou para perceber que bater um papo com os usuários, mostrando ali como que esse produto vai evoluir e como que... Porque o roadmap, ele pode ser visto e tem que ser visto como um grande plano. Já pensou você mostrar para o teu usuário esse grande plano e submeter ele às críticas desse teu usuário antes mesmo de quê? Antes mesmo de começar o desenvolvimento. Por quê? Porque nesse momento ele vai te dizer o quê? Se está ok para ele, se não está ok, o porquê que ele diverge, o porquê que ele não concorda. Já parou para perceber? Então, roadmap não é só um artefato que você vai utilizar com o time de desenvolvimento. Roadmap é um artefato que você pode até mesmo se comunicar com o teu usuário, mostrando para ele como que aquele produto ele vai evoluir. Então, a gente viu vários pontos aqui do porquê que a gente precisa, do porquê que a gente precisa criar e utilizar um roadmap. Vou te trazer mais um grande motivo ou mais uma importância do porquê que você precisa criar um roadmap. Eu te disse que o roadmap é um grande GPS, não é verdade? Você já fez alguma viagem onde você teve que ir lá para o Google Maps e disse assim, eu estou aqui e quero chegar nesse ponto B. Estou no ponto A e quero chegar no ponto B. Já deve ter feito isso no Google Maps. Eu, por exemplo, faço isso todas as semanas. Seja para me deslocar dentro da cidade, fora da cidade. E o que acontece quando você usa o Google Maps? O que acontece? Ele vai te mostrar o seguinte, olha, daqui até ali, você vai passar por esse caminho.
Mas ele não vai te dizer detalhes, ele não vai te mostrar quais são a quantidade de prédios, de casas entre o ponto A e o ponto B. Ele não vai te dar detalhes sobre a cor das casas. Não, ele vai te mostrar de uma maneira muito macro como que vai ser a sua viagem do ponto A até o ponto B. Isso é o roadmap. Agora, qual é o grande desafio hoje de quando a gente desenvolve um produto? Direção. Esse é um dos grandes desafios. Direção. Então, o objetivo desse plano, chamado roadmap do produto, é a gente conseguir responder de forma coordenada. Lembra, roadmap é uma ferramenta de coordenação e comunicação. Então, através do roadmap, a gente responde de forma coordenada 3 perguntinhas associadas à evolução desse produto. Primeiro, onde nós estamos? Onde nós estamos hoje com o produto? O que estamos fazendo hoje? Quais são os objetivos de negócio que queremos alcançar hoje com aquele produto? Porque o negócio que patrocina o desenvolvimento daquele produto tem interesses, muitos deles financeiros. Então, onde estamos hoje em relação ao produto? 2, onde a gente quer chegar? Bem, se nós estamos aqui, onde queremos chegar? Qual é o ponto B? Lembra do GPS? Lembra do Google Maps, que ajuda a gente a sair do ponto A para o ponto B? É justamente isso. Qual é o ponto B? Onde a gente quer chegar? Quais são os resultados de negócio que a gente quer alcançar lá na frente? E a terceira pergunta: como chegaremos lá? Tudo a ver com o nosso Google Maps, né? Essas 3 perguntinhas mostram muito bem essa pequena analogia com o Google Maps, quando a gente quer sair do ponto A para o ponto B. Então, essas 3 perguntas, onde estamos, onde queremos chegar e como chegaremos lá, são as 3 perguntas que, basicamente, esse plano chamado Roadmap do produto vai responder. Mas, Marcelo, será que a gente não consegue responder isso com o backlog do produto? Não, não consegue. O backlog do produto, ele consegue responder o seguinte: o que nós temos hoje para ser desenvolvido? Nós temos esses itens aqui. Agora, onde estamos? Onde queremos chegar? E como chegaremos? São perguntas que somente o roadmap vai nos ajudar. Outra importância da gente poder e querer criar um roadmap é a gente focar nos resultados e não nas entregas, como eu acabei de comentar recentemente. E para isso, o roadmap não pode virar um grande cronograma. Como é que a gente lida, como é que a gente vence essa tentação que as partes interessadas do negócio vão impor em você, líder de produto, PO? Como é que a gente lida com isso? Quando a gente mostra para essas pessoas que dentro do desenvolvimento do produto, a gente tem que ter espaço para ter loops de feedback. O que é isso, Marcelo? É a gente ter a capacidade de escutar aquilo que o nosso usuário tem a dizer sobre as entregas que a gente vai fazer ao longo do desenvolvimento desse produto. Mas aí talvez alguém diga assim: tudo bem, mas a gente tem um cronograma. Aí a gente sabe direitinho quando que cada tarefa começa, acaba. Tudo bem, mas se a gente quer estabelecer um processo de aprendizado do início ao fim do desenvolvimento do produto, e para esse processo é o que a gente chama de discovery ou descoberta, não basta apenas escutar o usuário. Esse escutar, ele tem que ser seguido de uma análise, de um entendimento, de uma, vamos dizer assim, de uma reflexão em cima desse feedback. E que, consequentemente, refletir sobre esse feedback, analisar, entender esse feedback, vai gerar mudanças no backlog.
E se mudanças no backlog do produto vão ser feitas, os itens vão ser alterados. Talvez a gente não vá desenvolver o item mais no dia 1º, mas sim no dia 5, e sim no dia 10, ou talvez no dia 15. Então, a gente sai dessa questão, desse paradigma do cronograma para um roadmap. A importância de você criar um roadmap, ela é tamanha porque o roadmap, ele é uma ferramenta que ajuda a gente no paradigma de gestão de produto. Como assim, Marcelo, gestão de produto? Como assim? Que sentido? As pessoas hoje, elas estão muito acostumadas com o paradigma de gestão de projetos. A gente tem ali nosso projeto, com início, meio e fim, onde a gente consegue enxergar o horizonte, onde ele vai acabar. Tanto é que a gente tem o nosso prazo, o deadline, e a gente está sempre atrás do prazo do deadline. E para isso a gente levanta as necessidades, os requisitos, e declara a completude deles. Olha, levantei todos os requisitos e agora está completinho. Porém, a gente esquece que o backlog, ele nunca está completo. O backlog, ele sempre vai ter ali itens que vão surgir, vão emergir melhorias, bugs, dívida técnica. Então, no paradigma de gestão de projeto, a gente está sempre tentando levantar as necessidades. Na sequência, a gente cria um plano para cumprir, para entregar, para atender essas necessidades, para que depois isso tudo possa ser seguido na execução. A execução, na verdade, é cumprir o plano. Porém, na gestão de produto, embora a gente faça um planejamento, o próprio roadmap é uma ferramenta de planejamento, a gente entende que o processo de aprendizado, ele é fundamental para esse desenvolvimento. E aí, a gente entende que, primeiro, nós nunca vamos ser capazes de entender, num dado momento, todas as necessidades do nosso cliente. Por que não? Porque o negócio muda, o cliente muda. O seu próprio entendimento sobre as demandas, sobre aquilo que ele diz querer ou diz precisar, também muda. Então, como é que nós vamos declarar que levantamos todos os requisitos, se nem mesmo o usuário do produto consegue entender aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa? Portanto, o próprio ciclo de vida de desenvolvimento de um produto, ele é bem diferente, muito diferente ali de um projeto. Como então, né, a gente vai encontrar muita dificuldade ou muita resistência das pessoas de entender o seguinte: mas Marcelo, eu preciso ter previsibilidade. É muito lindo esse discurso, dizer que existe um processo de descoberta. Eu concordo plenamente. Tem que ter um processo de descoberta, a gente tem que estar sempre escutando o usuário e, com isso, refinando o nosso backlog e, consequentemente, ajustando a nossa previsão de conclusão, de entrega. Então, isso é um desafio tremendo. Isso é um desafio tremendo que a gente sempre vai enfrentar. E como é que a gente dá essa previsibilidade? Eu vou compartilhar com vocês um livro que mudou toda a minha forma de ver desenvolvimento de produtos. Que é o livro The Principles of Product Development Flow. É um livro, eu estou até olhando ele aqui, é um livro o sobrenome dele é bem complicadinho, né? É do Don... Cadê? Eu sempre troco aqui o nome dele. Donald Reinertsen, ou Reinertsen,
ou Reinertsen, alguma coisa assim, do Donald, tá bom? Os princípios do fluxo de desenvolvimento de produto. Isso é muito legal. Por quê? Porque ele traz muito, justamente, de que desenvolvimento de produto, a gente tem que pensar num grande fluxo. E quando a gente pensa em fluxo, a gente tem que pensar em fazer a gestão desse fluxo. E quando a gente pensa na gestão desse fluxo, a gente para de querer determinar data de início e data fim das funcionalidades, de desenvolvimento das funcionalidades, para quê? Para entender o quê? Para entender a capacidade de entrega do time. Olha, a gente começa a mensurar o fluxo e a gente entende que a cada 2 semanas o time entrega 4 funcionalidades. Para isso a gente tem que ter ou adotar esse paradigma da gestão do fluxo de trabalho e não a gestão das pessoas, do tempo das pessoas, mas sim a gestão do fluxo do trabalho. E é uma mudança muito grande. O livro, eu vou deixar até ele aqui, vou deixar o nome dele aqui, porque ele é realmente uma mudança muito grande. Os princípios do fluxo de desenvolvimento do produto. Muito legal esse livro, tá bom? Então, é um livro denso, não é simples de ler, é um livro bem, vamos dizer assim, pesado de ler. Só para você ter uma ideia, eu já li esse livro 2 vezes e estou indo ler esse livro pela 3ª. Tamanha a densidade desse livro. Então ele fala sobre a natureza das decisões, ele fala sobre a gestão de fila. Se você quer ser um baita de um líder de produto, você tem que pensar em gestão de fluxo de trabalho também. E dentro ali você tem a gestão de filas, explorar a variabilidade, a redução do lote de trabalho. O Felipe está dizendo ali, gerenciar o fluxo e não as pessoas, controlar gargalo, teoria, isso aí, controlar o WIP. Então, pessoal, esse livro mudou a minha vida dentro do desenvolvimento de produtos. E é um conhecimento que vai fazer toda a diferença para líderes de produto. Depois da gente considerar aqui a importância da gente criar um roadmap, e aí até voltando num ponto aqui para não esquecer, quando você sai da gestão de pessoas para a gestão do fluxo de trabalho, você para de criar cronogramas para trabalhar com roadmap. Se você hoje tem desafios para ter um roadmap orientado a resultados esperados, possivelmente o problema não é você que não sabe criar um roadmap, não é o problema de criar um roadmap. O problema está muito no foco, nesse fluxo de gestão de pessoas e não no fluxo, e não na gestão do fluxo de trabalho, que é o que a gente precisa fazer. Depois de escutar aqui um pouquinho sobre o roadmap, a importância de criar um roadmap do produto, talvez você esteja falando assim, poxa, Marcelo, eu curti muito essa pegada de criar um roadmap, mas tem muita coisa para estudar, né? Eu me sinto meio perdida, meio perdido, e tem muita coisa para estudar. Tem muitas técnicas, muitas ferramentas, é verdade. Mas eu diria o seguinte, pessoal, se você está nessa jornada para se tornar um PO casca-grossa, um líder de produto, tem segredos que muitos profissionais de produto não te contam. Tá? E que eu vou te contar agora. O negócio é o seguinte, os profissionais de produto de sucesso, um PO, um PM, ele não usa metade das técnicas que são divulgadas no mercado. Essa é a verdade. No dia a dia, na prática, você não usa todas aquelas técnicas maravilhosas que
são divulgadas. Por exemplo, eu estou catalogando, eu estou fazendo um trabalho de catalogação de ferramentas para gerentes de produto. E vou botar ali no site do Canal Valor. Eu já encontrei hoje mais de 60. Você acha que um líder de produto, um PO, usa 60 ferramentas no seu dia a dia? Se ele usar 10 dessas ferramentas, é muito. É a famosa lei de Pareto. É o 80/20. É você saber aquele 20%, aquelas ferramentas fundamentais que você domina, que você faz aquele feijão com arroz muito bem, mas que te entrega 80% dos resultados. E por que eu estou te dizendo isso? Porque eu vejo muita gente tarada por ferramenta. Não, eu preciso agora aprender uma nova ferramenta, uma nova técnica. Não. O que você precisa é aprender o básico de ferramentas e técnicas, um bom sistema de trabalho e dominar isso como ninguém. E fazer isso. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Tá? Eu gosto muito do Michael Jordan, que ele falava assim, poxa, os repórteres sempre entrevistavam ele. Por que você se tornou... Por que você tem esse dom de fazer arremessos e acertar muitas cestas? Ele falou assim, não é dom. É porque eu passei a vida toda treinando a mesma técnica. Várias vezes. O arremesso. Já pensou se o Michael Jordan tentasse uma vez e pronto, acabou? Ele vai para o jogo. Ele vai para a vida real. Não é assim que funciona. Ele treinou milhares de vezes. Ele errou milhares de bolas. Fazendo ou utilizando a mesma técnica. Aperfeiçoando cada milímetro dessa técnica. Essa é a diferença. Percebe? Essa é a diferença. Então, esse é o segredo. Só que muitas das vezes o que é vendido para você é que você precisa aprender muitas ferramentas. Não, no dia a dia você vai usar muito poucas delas. Você precisa ter conhecimento sobre as ferramentas, mas na prática você vai usar muito poucas. Então, recomendação? Aprenda aquelas que realmente são as mais utilizadas. E com o tempo você vai ali experimentando. O caminho para você iniciar esse trabalho como líder de produto, pessoal, é mais simples do que você imagina, é mais fácil do que você imagina. A gente às vezes complica demais. Um trabalho que vai te dar essa visibilidade no mercado, esse reconhecimento, porque como líder de produto, diferente de alguns outros papéis, você vai aparecer como esse profissional que lidera, que é líder de um produto. E se esse produto fizer sucesso, é você quem vai estar lá. É o seu nome que vai aparecer. Você quem é responsável por ele. E por isso que eu gosto tanto de trabalhar e trabalho com produtos há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Então, você que está nesse início de jornada, você que está no meio dessa jornada, para pensar nisso. No início dessa live, no início dessa aula de número 15, a gente falou muito que até 2025, 85 milhões de empregos vão ser automatizados, vão deixar de existir, porque a máquina vai substituir esses 85 milhões de empregos. E não é daqui a 10 anos. Não é profecia do fantástico, não. É realidade. É o Fórum, essa foi uma declaração do Fórum Econômico Mundial. Já pensou o problema? 85 milhões de empregos até 2025 vão deixar de existir? Uma das coisas que eu tenho certeza é de que trabalhar como líder de produto, como PO casca grossa, pelo menos não nos próximos 15, 20 anos, vai ser substituído por máquina, porque existe uma atividade cognitiva muito forte, muito pesada, que máquina alguma hoje, e olha, eu duvido que nos próximos 10, 15 anos vá conseguir resolver ou substituir. Se conseguir substituir, aí a gente não vai ter mais nenhum trabalho, né? Essa é a verdade. Tá bom?
Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Legal, André. Bacana essa visão do roadmap, vou aplicar. Depois você me conta, André. Depois você me conta, depois que você aplicar. Misael está aqui dizendo. Boa noite, Misael. Acho que essa pergunta eu já respondi, né? A pergunta que você falou. Mas legal. Bem, pessoal, queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Espero que você tenha aprendido. Assina o canal e dá like aí nessa aula para que a gente possa levar esse conteúdo a mais pessoas. Caso você esteja aqui no YouTube ou no LinkedIn, tá bom? Abraço, boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.